Um veículo trafega uma rodovia com velocidade média de 80 km por hora. Então, velocidade média é igual a 80 km por hora. Vou reduzir um pouco a espessura da caneta aqui, fica melhor. Sabemos que a viagem teve uma duração de 1 hora e 30 minutos. Então, qual é o espaço que se passou? 1 hora e 30 minutos. Qual a distância percorrida pelo veículo, pessoal? Distância percorrida é o nosso ΔS. A gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu quero ΔS, eu multiplico cruzado essa equação aqui e eu descubro que o produto velocidade vezes tempo vai me dar o meu ΔS. Vou botar um babadinho nele aqui. Beleza. Bom, aí começam os senões da cinemática. Eu não posso pegar o tempo do jeito que ele está ali, misturando hora e minuto, e colocar naquela equação. Por quê? Porque olha só, se eu substituir aqui nessa igualdade a unidade da velocidade que está ali, quilômetro por hora, multiplicar pela unidade de tempo, hora, minuto, vou cancelar hora com hora, vai sobrar quilômetro vezes minuto, tá vendo? Então aquela unidade de tempo ali não serve para mim. Ou eu coloco tudo em minuto ou eu coloco tudo em hora. Melhor colocar tudo em hora. Porque aí vocês viram aqui, se eu tiver hora aqui no tempo, ou melhor, se eu tiver o tempo em horas, eu vou cancelar esse tempo, essa hora, essa unidade, com a hora do quilômetro por hora. Está aqui embaixo. De modo que vai sobrar para mim apenas quilômetro, que é a unidade lá da distância. Não é verdade? Então vou remover isso aqui e vou fazer isso. Quanto que é aquele meu tempo, pessoal? 1,5 Tempo hora? é igual a 1,5 horas. Não é? Por quê? Porque 1 hora tem 60 minutos. 30 minutos, x. Se eu resolver essa regra de 3, vai dar quanto? 1/2 ou meia hora. Então, 30 minutos corresponde a meia hora. Né? Como ele gastou 1 hora e 30 minutos, então 1 hora mais meia hora, 1 hora e meia, que está aqui agora. Tranquilo? Então, podemos substituir. O espaço percorrido vai ser 80. E aí, eu vou botar entre parênteses aqui a unidade, só para vocês verem. Ó, quilômetros por hora, que multiplica o tempo. 1,5 horas. Unidade de hora eu cancelo com unidade de hora. Qual que sobra ali? Qual que sobrou lá? Quilômetro. Quanto que dá esse produto aí? 80 vezes 1,5. Só vai dar 120. Que é a nossa resposta. Então, um veículo trafega uma rodovia com velocidade média de 80 por hora. A viagem teve uma duração de 1 hora e meia. Qual foi a distância percorrida por ele? Está vendo? 120 quilômetros. Moleza? Tranquilo, essa aí por enquanto tranquilaço. Tranquilaço? Então tá bom. Tudo bem, Sofia. Tudo jóia. Segunda também bem tranquila, hein? Olha aí. Durante uma corrida de 100 metros rasos, um competidor se desloca com velocidade média de 5 metros por segundo. Então,
Ele percorreu, tá aqui o caboclo, ele vai percorrer 100 metros da posição 0, olha lá, posição 0 até a posição 100. Então, se ele cumprir ali de 0 a 100, ele terá percorrido 100 metros com velocidade igual a 5 metros por segundo. Quanto tempo ele demora para fazer isso? De novo, conceito de velocidade média. Delta S sobre delta T. Lembrando que o delta é o que mesmo, pessoal? Variação, né? O delta é variação. E aqui o delta é variação. Só para lembrar. O S é o quê? O S é posição. E o T é quem? O T é tempo. Se alguém não está lembrando, tem que saber, tá bom? Muito bem. Simples demais, né? Quanto que vale a velocidade? 5. Querem botar a unidade, ó? Para ver se ela simplifica e sobra a unidade que a gente está desejando, a unidade de tempo. 5 metros por segundo. Isso é igual ao espaço percorrido, 100 metros, dividido pelo tempo. Multiplico o cruzado, fica 100 metros, dividido por 5 metros por segundo. 100 por 5, quanto dá? 20. E as unidades que estavam ali, ó, era metro, que multiplica. Aqui embaixo é metro por segundo, eu posso levar para cima, invertendo a fração, né? Se existe uma fração no denominador, de uma fração maior, eu posso pegar essa fração do denominador, girar e levo para cima multiplicando. Segundo sobre metro. Corto metro com metro, aí o que nos sobra? 20 segundos. Qual o tempo, então, que o competidor gastou para fazer 100 metros? 20 segundos. Trenzinho. Ele se move a velocidade constante, 144 km/h, atravessa uma ponte de 90 metros de comprimento em 4,5 segundos. Qual o comprimento do trem? Como é que faz, pessoal? O trem é um corpo extenso ou eu posso considerá-lo ponto material? Hein? Mas aí tem que ver em que ele está sendo comparado, né? Ele está sendo comparado a quê? A uma ponte. Nesse caso Não. aqui, há uma ponte. A ponte tem quantos metros? 90, né? 90 metros. Então, o nosso trem aqui não pode ser um ponto material. 90 metros é muito pequenininho, né? Se não me engano, a distância de um poste no outro, só para vocês terem uma ideia, a distância entre dois postes consecutivos é 30 metros. Então, um poste, outro poste, outro poste, outro poste, você vai ter 90 metros. Como é que a gente faz? Como faremos? Ele demora? Ele demora? Um trem se move com velocidade constante, velocidade. 144 quilômetros, por hora. Bom, atravessa uma ponte de 90 metros. Atenção, daqui. Aqui, eu tenho quanto? 90 metros.
Certinho? Ele demora 4,5 segundos para atravessar. Como é que eu faço essa questão? Vamos ver, ó, velocidade, espaço percorrido, sobre tempo. Qual é o comprimento do trem? Eu estou procurando quem? O delta S? Viu só como até no conceito basiquinho aqui, uma coisa pode dar uma agarrada? Vocês estão comentando no chat. Nada? Nada? Ninguém sabe? Opa, peraí, apareceu informação lá. Se a ponte tem 90 mil, o tempo gasto para percorrer, então já pode descartar as alternativas CDOE ou não tem sentido? A Softs Ninja Lógica, né? Será que pode descartar? Vamos lá. Para o trem atravessar a ponte, ele tem que ir para o lado de lá. Quando é que o trem atravessa a ponte, pessoal? Quando é que eu posso dizer que o trem terminou de atravessar a ponte? A pontinha dele está na ponte, ó. Está chegando o trem, a pontinha dele está na ponte. Somente quando o último pedaço do vagão tiver passado pela ponte. Não é isso? Que espaço percorreu a pontinha do trem, pessoal? Ela estava aqui, né? Quando começou? Quando terminou, ela está onde? Ali. Tem só 90 metros? Não. Tem 90 metros a pontinha do trem. Naquela posição que ela está ali, aqui ó, na seta, no cantinho do vídeo aí para vocês. Naquela posição ali, a pontinha do trem percorreu quantos metros? Concordam comigo que ela estava aqui no início da ponte. Então, até aqui, a linha verde é a nossa ponte. Ela percorreu 90 metros. Mas o último vagão ainda está na ponte, ainda estava na ponte. Então, ela teve que andar mais. Para que o ponto final do último vagão, a parte de trás do último vagão, alcançasse o final da ponte, a ponta do trem teve que andar quanto para frente? Exatamente o comprimento do trem. Então, eu vou chamar de... Quer chamar de x? Matemática chama tudo de x, né? Então, qual o espaço total percorrido por uma formiguinha pousada na ponta do trem? Ela percorreu daqui até aqui 90 metros. Mas a traseira do trem, o último vagão, ainda estava na ponte. Então ela caminhou para que a traseira do trem, o último vagão, saísse da ponte. Quando isso aconteceu, ela percorreu os 90 metros mais o próprio comprimento do trem. Então vamos botar isso nas equações agora. Qual era a velocidade, pessoal? Vamos substituir aqui, ó. 144 e tem unidades todas misturadas ali, né, pessoal? Olha lá. Não posso pôr 144 aqui para velocidade, não. Por que não? Porque eu tenho ali a ponte em metro, o tempo em segundo e a velocidade está em quilômetro por hora. Então vamos converter aqui, ó. Convertendo a velocidade. 144 quilômetros por hora, isso é igual a quantos metros por segundo? 144 dividido por 3,6. Isso é igual a 40 metros por segundo. O que eu fiz aqui? Dividi por 3,6. Não vamos deduzir aqui o porquê do 3,6, não. Tá bom? A gente faz isso no outro momento.
Quilômetros por hora para metro por segundo, divido por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Então, agora sim, eu posso substituir. 40 metros por segundo. Isso é igual ao espaço percorrido. Qual é o espaço percorrido pela formiguinha? Começo da ponte, final da ponte, 90 metros. O último vagão ainda está na ponte. Então, ela caminha toda a extensão do trem para o último vagão sair da ponte. X mais 90. X mais 90. Sobre o tempo. Quanto tempo ela gastou para fazer isso? 4,5 segundos. Vamos multiplicar cruzado. Quanto dá aí? 40 vezes 4,5. Só botei um parêntese ali para não confundir a vírgula com o ponto da multiplicação, tá bom? Não precisava. X mais 90. Quanto vai dar isso aí mesmo? 180 é igual a X mais 90. X é igual a 180. O 90 que está ali passa para o lado de lá. Menos 90. X é igual a 90 metros. O que eu chamei de X? Olha lá na figurinha. X eu chamei exatamente o comprimento do trem. Qual é a resposta? Letra C. Uma viagem realizada em 2 etapas. Uma etapa. Opa. 2 etapas. Na primeira, a velocidade é de 80 km por hora. Na segunda, é de 60. Sendo a distância percorrida na segunda etapa o triplo da primeira, então eu vou reduzir um pouquinho aqui o meu esboço. Tá vendo aí? Só para a gente não ser traído ali pelo desenho. O desenho costuma influenciar ali nas nossas decisões, tá bom? Então a velocidade aqui, 60 km por hora. E a velocidade lá no verdinho, 80 km por hora. O primeiro, atenção, é o que a gente chama de modelagem, é isso aí, ó. Estou contando história, você tem que transformar isso em matemática. Uma viagem realizada em 2 etapas. A etapa 1, verde, e a etapa 2, alaranjada. Na primeira etapa, obviamente, a velocidade média de 80 km por hora. Na segunda, 60 km por hora. Botei ali. Sendo a distância percorrida na segunda etapa o triplo daquela percorrida na primeira, mas diga lá, algum de vocês aí, quanto que ele percorreu na primeira etapa? Você sabe? Não. Quando você não sabe nada na matemática, você chama de quê? Beleza? Então, ele percorre x na primeira etapa, percorre 3x na segunda etapa. Qual é o espaço total percorrido? 4x. Quanto vale x? Não sei. É ele que está pedindo? Não, pediu a velocidade média. Olha que louco. Eu não tenho nenhum espaço, eu não sei nenhum espaço e vou descobrir uma velocidade média ali? Dá para fazer isso? Dá, né? Por quê? Olha só. A velocidade média é o espaço percorrido sobre o tempo. Mais o ΔS total, o espaço percorrido total, sobre o ΔT total. Certinho?
Agora, como é que eu faço? Quem é o tempo total? Como é que eu calculo o tempo total? Hashtag na tela, pessoal. Atenção, vai fechar. 3, 2, 1. Como é que eu calculo o tempo total? Tem ali, ó, um trecho x, outro trecho 3x. 4x o trecho total. Como é que eu calculo? Eu preciso usar aquela equação de velocidade média. Qual que é o espaço total? X mais 3x. X mais 3x. Qual que é o tempo total? O tempo total é o tempo que ele gastou para passar pelo setor 1, mais o tempo T2 que ele gastou para percorrer o espaço 2. Eu consigo calcular esses tempos? Vou tentar. Calculando aqui para o trecho 2. Na segunda etapa. 60 é igual a 3x sobre um tempo 2. Um tempo 2 é igual a 3x sobre 60. Descobri quem é o tempo 2. Agora em verde, na primeira etapa. 80, estou usando a equação de velocidade média, né? Já perceberam aí, né? É igual ao espaço percorrido sobre o tempo T1. T1 é igual a x sobre 80. Opa, então agora eu tenho T1 mais T2. Então vou trazer minha equação para cá. Minha velocidade média é igual a 4x sobre, não é isso? Somei aqui o numerador, sobre x sobre 80 mais 3x sobre 60. E agora? Em cima, isso me dá 4x. E embaixo? Aí eu tenho que fazer o mínimo. Como é que vocês fazem o mínimo mesmo? 80 e 60. Boto 2, dá 40, dá 30. Boto 2, dá 20, dá 15. Boto 2, dá 10. Boto 2, dá 5. Boto 3, dá 5. Boto 5, dá 1, dá 1. Acho que é isso, né? É assim que vocês aprendem lá na matemática? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 15, 240. Então, aqui o meu mínimo, 240. 240 por 80, 3. Vezes x, 3x. Mais 240 por 60, 4 vezes 3x, 12x. Velocidade média é igual a 4x sobre 3x mais 12x, 15x sobre 240. Opa, no denominador uma fração. No denominador, uma fração. Vamos multiplicar então, agora a gente tinha visto, ó. 4x que multiplica 240 sobre 15x. Posso cancelar x com x. X com x posso cancelar. E aí, quanto dá essa continha? Aí você pode fatorar para simplificar mais, né? 240 vezes 4 dividido por 15. Velocidade média, 64 quilômetros por hora. Estava aqui, né? 80. Vou botar aqui, depois eu apago, não tem problema. T1. Esse T1 aqui, esse 1 é índice, tá bom? T1, T coelho, é uma etiqueta pendurada no T, tá bom?
É só para eu saber que aquele tempo é o tempo da primeira etapa, o outro tempo é o tempo da segunda etapa. Tá. Multipliquei cruzado. Isso vai dar 80 T1. De novo, aquele 1 ali é uma etiqueta do T. Onde o T vai, ele vai junto. Tá bom? É igual a X. Passo o 80 para o outro lado dividindo. E cheguei no que a gente já tinha obtido lá em cima.